primeiro lugar, queria agradecer a AmCham pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui participando desse evento e tentando passar um pouquinho de como está a temperatura do mercado de capitais para as empresas, né? Eu acho que é uma informação relevante e sempre fico contente de ver um fórum empresarial tendo essa questão como uma parte importante da sua agenda, né? A gente vê que ainda, dentro das agendas empresariais, o acesso ao mercado de capitais é um tema não tão explorado, né? Então, fico contente de estar aqui. Em primeiro lugar, falar um pouquinho da B3, né? Eu acho que é uma novidade também no mercado de capitais, dentro da área financeira já está mais conhecida essa transformação, mas eu acho que vale a pena a gente explorar aqui, né? A B3 é o resultado da combinação da BMF-Bovespa com o CETIP, né? A BMF-Bovespa, né, reunia as bolsas de ações, de derivativos, o CETIP mais voltado para captações bancárias e financiamento de renda fixa. Então, hoje, a gente pode dizer que nós somos aí a infraestrutura para todo o mercado financeiro de capitais, né? Então, é uma empresa que já nasce bastante grande, e o nosso objetivo é atender a todos esses públicos e a todos esses mercados da melhor maneira possível, né? Acho que, além da questão do financiamento empresarial, né, através do mercado de capitais, que eu vou explorar um pouquinho mais aqui, também a gente está no mercado de financiamento bancário e financiamento de veículos e de imóveis, né? Então, de fato, é uma infraestrutura de classe global e bastante ampla. Entrando na nossa discussão, né, do mercado de capitais, hoje a B3 reúne aí todos os produtos financeiros de capitais disponíveis, né, para acesso às companhias. A gente falou um pouquinho do crédito, agora eu vou falar um pouquinho do acesso ao mercado de capitais. Eu acho que em todos os produtos, se a gente pensar notas promissórias, debêntures, certificados de recebíveis, fundos de direitos creditórios e ações, né, abertura de capitais, a gente tem um mercado que está funcionando bem e com uma estrutura que está adequada, né? Então, eu vou dar um pouco do panorama de como a gente está esse ano e aí falar um pouquinho das perspectivas. Acho que esse ano a gente começou com um tom de otimismo mais forte. Acho que nos primeiros meses desse ano é uma atividade bastante intensa. Em alguns setores, no mercado de ações, por exemplo, um ano que já é melhor, né, tudo somado, melhor do que os últimos 3 anos somados. A gente teve 3 IPOs esse ano, sendo que em 2014, 2015 e 2016 tinham sido um IPO por ano. Em termos de volumes, a gente também, né, se a gente extrapolar os primeiros 5 meses do ano para o restante do ano, a gente também já tem volumes mais expressivos. Destacaria aqui os certificados de recebíveis do agronegócio. É um produto que, inclusive, do ponto de vista regulatório, está passando por uma transformação nesse momento, mas ele já tem se mostrado um instrumento mais ativo para captação, para financiamento do setor do agronegócio. E também eu vou mostrar um pouquinho do ponto de vista de estoque, trazendo aí outros investidores, outros participantes, para agregar na poupança disponível para investimento. Do ponto de vista de renda fixa, pensando em debêntures, a gente já teve, nos primeiros 5 meses do ano, né, até maio, um ano melhor do que a gente teve os primeiros 5 meses de 2016. Vamos esperar aí para ver como que o restante do ano vai se comportar. Pensando do ponto de vista de ofertas, a gente teve um total desse ano de 50 bilhões de reais. Se a gente extrapolar, talvez a gente fique um pouco acima do que foi 2016 e 2015, né, onde a gente ficou um pouco acima de 100 bilhões de reais de financiamento. Mas, ainda assim, eu acho que é preciso apontar, né, se a gente olhar na coluna do lado direito, acho que o importante para o mercado de capitais funcionar é também a necessidade das empresas está bastante elevada, ou seja, a necessidade de recursos para investimento, ou a demanda e os projetos de investimento das empresas estarem crescendo. O que a gente vê é que o nível de investimento da economia como um todo, o nível de poupança, está num nível bastante baixo ainda. Tem uma série do Centro de Estudos de Mercado de Capitais que mostra
né, desde 2014, a gente está no nível mais baixo de investimento na economia, né? Normalmente, a gente está em torno de 15%, em alguns momentos chegamos a 18%, hoje, né, em torno de 2016, a gente encerrou com 14%. A gente espera que 2017 aí mostre um número um pouco maior, mas ainda baixo. E a participação do mercado de capitais bastante pequena, né? Então, a gente acha que, por um lado, é um número baixo, né? Quase 10% das necessidades são supridas pelo mercado de capitais, mas, por outro, acho que demonstra aí um grande espaço de crescimento. E, né, eu vou tentar mostrar aqui, eu acho que o outro painel também vai trazer essa discussão. A infraestrutura está colocada, né, os instrumentos estão aí, a regulamentação é bastante equivalente e muito em linha com as práticas internacionais, então a gente tem a preparação, a gente precisa que as empresas também usem mais esses instrumentos. Falando um pouco do mercado de ações, né, hoje são um pouco menos de 400 empresas listadas na Bolsa, com suas ações negociadas em Bolsa, então a gente acha que é um número bastante pequeno, também em linha com a outra informação que eu dei, eu acho que tem um espaço bastante grande para crescer, e essas empresas hoje, somadas, têm um valor de mercado de 2,6 trilhões de reais, o que representa em torno de 40% do PIB do país, né, se a gente considerar os dados do final do ano passado. Para vocês terem uma ideia, em outros países, né, esse número costuma ser maior, né, então a gente acredita que as empresas podem usar esse instrumento de maneira mais ativa e a gente espera que isso aconteça. Falando um pouco, né, por outro lado, de liquidez, né, ou seja, essas ações, as empresas vão para a Bolsa, essas ações estão ali, a gente tem visto patamares de liquidez bastante alto, ou seja, os investidores estão bastante ativos nesse mercado, né? Então, se a gente for olhar a média diária dos volumes na Bolsa hoje, estão em torno de 8 bilhões de reais, é um patamar que cresceu em relação ao ano passado, então, eu acho que, se por um lado as empresas ainda, né, eu vou falar um pouquinho dos planos aí de acesso ao mercado, os investidores ainda estão bastante presentes no nosso mercado, e é importante dizer que quase 50% desse volume a gente está falando de investidores estrangeiros, né, que estão aí continuando no nosso mercado, apostando nas empresas brasileiras, nos projetos de crescimento e mostrando uma resiliência importante nesse momento. E quando a gente olha a divisão setorial, né, das empresas dentro da Bolsa, a gente ainda tem uma concentração grande no setor financeiro, em alguns setores de infraestrutura, óleo e gás, mineração, mas a gente tem visto nos últimos anos uma certa diversificação, né, setores como de educação, de saúde, mais ligados ao consumo, ganhando mais espaço dentro dos setores da Bolsa, o que mostra, né, também aí setores que são mais dinâmicos e que talvez menos afetados aí pelo o recente momento econômico que a gente tem vivido, né? Então, acho que, enquanto a gente tem um cenário econômico que ainda está se firmando, a gente vê que tem setores que, a despeito das crises, têm se mostrado bastante resilientes e até mostrado um dinamismo, um crescimento importante nesse período. E aí, em termos de planos, né, eu acho que, só para dar um pouco do contexto internacional, a Ernst Young e a EY faz uma análise de IPOs no mundo todo, e 2017, eu acho que no mundo todo, assim como no Brasil, também começou como um período, um ano, que as estimativas, as expectativas apontavam para um ano melhor até, ou um dos melhores desde 2007, que foi um ano bastante ativo em termos de IPOs e de chegadas de empresas no mercado de capitais. E, para vocês terem uma ideia, e um pouco do contexto mundial, 70% dos IPOs que aconteceram já esse ano aconteceram na Ásia, né, em termos de quantidade. A gente tem muito a referência do mercado americano, do mercado inglês, mas, de fato, tem uma fonte de dinamismo importante na Ásia. Em termos de volumes captados, mais ou menos 50% aconteceu naquela região, mostrando um pouco
né, o mercado de capitais ele vai mais ativo onde a gente vê sinais de crescimento da economia, né, e claramente a gente está vendo isso lá. Mas o Brasil não foi diferente, né, o Brasil, inclusive, voltou aí para o ranking dos países, dos 10 mais ativos em termos de IPOs. Então, a gente tem números bastante positivos. A gente teve 3 companhias que acessaram o mercado, e a gente tem outras 6 que estão no seu processo. Até agora, a gente não teve nenhum cancelamento desse processo. Eu acho que existe uma cautela maior, o cenário se alterou bastante de maio para cá, né? Eu acho que existe uma expectativa de se continuaremos com aquele otimismo do começo de ano ou se teremos mais cautela, mas nada parou, né? Eu acho que tudo continua. E só para citar um outro dado, ontem foi concluído o Congresso de RI, o Encontro Anual de Relações com Investidores, que são os profissionais das empresas que atuam no relacionamento com o mercado, e lá foi apresentada uma pesquisa do Instituto de Relações com Investidores com a Deloitte, e foi feita uma pesquisa junto com empresas fechadas, e desse grupo, 30%, né, 32% dessas empresas tinham planos de acessar o mercado, ainda que poucas delas no curto prazo, né, curto prazo sendo neste ano ou no próximo, né. Então, acho que isso está em linha um pouco com o que a gente observa do lado da Bolsa, né. A gente trabalha muito com as empresas na preparação, nas questões que são necessárias para a empresa se estruturar para acessar o mercado de capitais, e a gente vê que os planos não mudaram, né. As empresas têm essa percepção, acho que os empresários têm essa consciência maior de que é preciso aprofundar a governança, melhorar controles, ser mais eficiente para estar resiliente à crise e, eventualmente, no momento mais favorável, acessar o mercado de capitais, né. Então, acho que esse é o nosso lado positivo, né. Ainda que a gente ainda não tenha mercado tão forte, tão firme, funcionando plenamente, a gente vê que os planos das empresas e a preparação delas continua bastante forte. E aí, eu acho que para já ir direcionando para o final, né, e nessa linha de preparação, acho que do lado da Bolsa a gente também se preocupa em ter um ambiente adequado para receber as empresas, né. E falando mais do lado de ações, a gente tem os nossos segmentos de listagem, onde a gente dá destaque e estrutura o esforço de governança que é empreendido pelas companhias, a gente dá clareza para os investidores que vão acessar essas empresas. Então, a gente tem segmentos de listagem de acordo com o porte da companhia, né, se são pequenas e médias empresas ou grandes empresas, mas todas elas demonstrando aí um compromisso de governança, de transparência, de eficiência. E, mais recentemente, a Bolsa trabalhou e lançou um selo, né, que funciona um pouco em linha com essas regras de governança, mas voltado para empresas estatais. Então, acho que a gente tem trabalhado bastante para garantir esse ambiente e dar essa segurança, né, do ponto de vista da empresa, o respaldo de um reconhecimento dos seus esforços, e do lado do investidor um certificado, uma percepção de segmento dessa governança. E, nesse momento, né, por coincidência, justamente hoje, é o último dia para as empresas que já são listadas nos segmentos de governança se manifestarem sobre a proposta que a Bolsa colocou para discussão ao longo do último ano e meio, para a reformulação dessas regras. E aí, falando um pouco dessa mudança, a Bolsa conduziu um processo bastante grande, não vou entrar aqui em detalhes, para reformular as regras de governança dos segmentos especiais de listagem, principalmente do Novo Mercado e do Nível 2. A gente entende que, depois desses 3 anos que a gente viveu, e eu acho que em preparação para uma retomada do mercado, é importante essa sinalização, essa readequação aos padrões internacionais. Então, foi um processo que a gente começou em 2016, a gente tem hoje o último dia para as empresas se manifestarem, essas regras só são alteradas se não tiver uma negativa das companhias, e a gente espera ter isso implementado até 2018. E eu acho que a boa notícia, sinalizando, né, esse caminho de preparação, também é a adesão das grandes empresas a esses segmentos, né. Eu acho que a gente teve o anúncio da Vale, né, de preparação para adesão ao novo mercado, da Petrobras, que começou também os seus esforços para adesão
a um dos nossos segmentos, e tanto o Petrobras quanto o Banco do Brasil também anunciaram a sua intenção, né, e o início aí dos trabalhos para aderir ao selo de destaque estatais, né. Então, acho que isso também sinaliza aí para todas as empresas também um caminho a ser seguido e uma melhora bastante importante da percepção sobre o mercado brasileiro, né, atraindo ainda mais investidores. Para finalizar, falando um pouquinho das pequenas e médias empresas, acessando o mercado, e aí o mercado de ações, a Bolsa tem um segmento dedicado a essas empresas. Foi feito um esforço bastante grande nos últimos 2, 3 anos para criar um ambiente mais adequado, reduzindo custos, estruturando, tanto do ponto de vista da regulação, quanto do ponto de vista de incentivos, fundos dedicados à pequena e média empresa, né, que são diferentes dos fundos das grandes empresas, muito voltados à liquidez, a um retorno num prazo menor. Também um programa do BNDES, a gente vai ter uma apresentação, mas muito importante, um programa do BNDES para participar de ofertas de IPOs de empresas menores, dentro de algumas condições, e também dos fundos, né, criados para esse objetivo, e também um incentivo à demanda, né? Eu acho que mostrei lá no começo o baixo investimento, mas sou economista não praticante, mas o lado, né, do baixo investimento também é a baixa poupança, né? Então, acho que estimular os investidores, atrair novos investidores para o mercado é bastante importante, né? Então, esses incentivos para a chamada do investidor, o investidor pessoa física, o investidor, os fundos, né, voltados para a pequena e média empresa, isso é bastante importante para a gente viabilizar. E, em linha com o que eu já comentei, eu acho que do lado das pequenas e médias também a gente vê um processo de preparação. Claro que eu ainda não posso compartilhar boas notícias de ofertas, né, nesse segmento, as empresas ainda não conseguiram fazer suas captações, mas a gente vê as empresas se listando, chegando na Bolsa, se preparando e aí estando prontas para um momento mais adequado. Eventualmente, não fizeram uma captação de ação, mas atraíram algum investidor de private equity ou fizeram algum outro movimento que viabilizou o seu plano mais de curto prazo de crescimento. E aí, por fim, para encerrar, deixo aqui a nossa mensagem, o nosso trabalho na Bolsa é acompanhar as empresas, estar do lado das companhias, dos empresários, dos executivos, nesse processo de entendimento, de conhecimento do mercado de capitais. Acho que é bastante importante essa disseminação de informações. A gente tem uma parceria grande com a AmCham para garantir que todos tenham conhecimento, acesso e possam usar da melhor maneira o mercado de capitais. Então, essa é a minha mensagem. Acho que otimismo é a minha profissão, então tenho que sempre passar uma nota positiva, e eu acho que a gente, né, tem bastante espaço para apoiar os planos de crescimento, e a gente espera que eles continuem. Obrigada.